Aleluia. Jesus está aqui. Você sente Ele aí? Não? Sabe, eu conversei um dia com um pastor, que eu estou indo para a Nigéria agora. Pastor Ricardo está indo também. Levanta a mão, pastor Ricardo, lá de Goiânia. Vai estar comigo lá. E fui falar com um pastor, falei, pastor, alguns pastores na verdade, pastores grandes, gente muito grande. Eu falei, cara, vamos visitar a Nigéria e ver o que Deus está fazendo lá. Por quê, pastor? Porque o maior avivamento que já aconteceu na humanidade desde que Jesus pisou na terra é esse. Não tem nada sequer que se assemelhe a 10% do que Deus está fazendo lá. Nós estamos falando que quase todo mês tem uma cruzada com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Não existe isso na face da terra. Sinais, maravilha, ressurreição de mortos, as maiores igrejas. Só em Lagos, se você pegar as 10 maiores igrejas do mundo, a metade delas estão numa cidade só da Nigéria. Na mesma cidade. Cidades do reino sendo construídas naquele lugar. Coisas extraordinárias acontecendo. E aí, alguns pastores falaram, não vou não consigo. Era 4 dias só. Não, mas beleza. Aí, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Quem é que já pensou assim, ó? Uau, como seria andar no tempo de Jesus, né? Ver Jesus fazer os milagres lá, ver ele pregando, caminhar do lado dele, né? Muita gente já ficou imaginando isso, ou não? Uau, como seria? Jesus, ele tinha uma multidão que estava do lado dele. A Bíblia diz que a multidão até apertava ele, que até espremia ele. Não acontecia nada com essa multidão, porque eles estavam ali, eles esbarravam em Jesus. Esbarrar em Jesus nunca mudou a vida de ninguém. Mas no meio daquela multidão veio uma mulher. E essa mulher, ela não esbarrou em Jesus, ela nem sequer tocou na pele, ela tocou na orla, na pontinha aqui, ó. E Jesus parou, tu disse, alguém me tocou. Você sabia que Jesus, ele era uma pessoa normal, no sentido que ele comia, vestia, bebia, cortava cabelo, se alimentava, fazia compras. Muitas pessoas, certeza, pegou na mão de Jesus, cumprimentou ele, abraçou ele, vendeu um sapato, uma sandália, vendeu uma roupa, vendeu pão, vendeu qualquer coisa. Jesus convivia com as pessoas. Agora preste atenção. Jesus, imagina essas pessoas lá no céu agora, Jesus chegando no céu, e essa pessoa diz assim, não acredito, eu conheci ele, eu vendi uma sandália para ele, eu peguei na mão dele, até que eu vi uma multidão passando assim, mas eu nem me interessei. Eu vi uma praia, estava lotada de gente. Eu vi. Mas não pegaram a unção. Não participaram. Sabe como é que chama isso na Bíblia? Perderam o dia da visitação. Perderam o dia da visitação. Você imagina quantas pessoas? A Bíblia diz que aquela mulher sunamita dava de comer ao profeta Eliseu. E depois de muito tempo que ela dava comida para ela, ela percebeu, ela falou assim para o marido dela, percebi que o homem que nós estamos dando de comer aqui, ele não é um homem normal. Mas pelo menos já chegou o momento que ela caiu a ficha dela. Mas para ela era apenas um homem que ela dava de comer. Está entendendo o que eu quero te dizer? Tem gente que está perdendo o dia da visitação. E aí eu estava pensando nesse pastor, eu falei, vai chegar um dia, daqui 10 anos, tudo que está acontecendo na África, lá na Nigéria, vai virar livro. Porque algum desses grandes homens de Deus vão estar mortos. Então eles viram, né,
história, viram livros, nunca ninguém viveu algo parecido. E esses pastores daqui talvez ou vão descobrir isso lá no céu também, ou eles vão ler esse livro e dizer assim: meu Deus, eu tive a oportunidade de estar no epicentro do avivamento, receber, participar, e eu perdi o dia da visitação. Se eu estivesse vivendo hoje no livro de Atos, naquela época, no século I, sabe aonde eu estaria? No lugar que Paulo estivesse. Eu queria estar lá vendo Paulo. Eu não queria ficar ouvindo falar de Paulo, eu queria ver Paulo. Eu queria estar onde Paulo estivesse. Eu quero estar onde a ação está. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas estão dentro do avivamento sem o avivamento estar dentro dela. Vou repetir. Às vezes você está esbarrando em Jesus. Às vezes você está ali, cruzando com Jesus dia e noite, culto, segunda, todos os cultos, cruzando ali. Ele passei ali na frente, mas não mudou a sua vida. Se você pegar uma pedra de dentro do rio, 5.000 anos daquela pedra dentro do rio, você quebra ela no meio, sabe como é que está dentro? Seca, poeira. Quem já quebrou uma pedra assim? Sabe o que eu estou falando? 5.000 anos dentro do rio, mas por dentro ainda está seca. Por quê? Porque é dura. Ela é dura, pedra dura. Preste atenção. Tem muita gente que ficou do lado de Jesus, mas Jesus nunca entrou no coração dela. Tem muita gente que já participou de um culto de glória, mas o culto nunca entrou dentro dela. Tem muita gente que esteve perto de homens de Deus, mas a unção ele nunca conseguiu pegar, porque o coração dele é duro. E o ser humano tem um problema, e essa é uma coisa que eu já resolvi na minha vida. Ele tem a tendência a acreditar que o melhor de Deus ou já aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro. Quando fala-se de avivamento, a gente sempre fala de passado. Não, olha o que Davi Miranda fez, olha o que John Wesley fez, olha o que Billy Graham fez. Ou algum dia Deus vai levantar um avivamento. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem quer essa notícia? Eu não estou esperando avivamento. Eu já estou vivendo avivamento. Eu já estou vendo o cego ver. Eu já estou vendo o surdo ouvir. Eu já estou vendo o coxo andar, o morto ressuscitar, o evangelho sendo pregado aos pobres, a glória de Deus. Eu já estou dentro do avivamento. E se você não percebeu ainda, talvez é o teu coração que está duro. As pessoas também têm a tendência, 3 problemas: ou o avivamento já aconteceu lá no passado, ou vai acontecer daqui muito lá na frente, ou é muito longe de onde eu estou. Está entendendo? Ninguém quer acreditar que o avivamento está acontecendo exatamente onde ela está. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que já percebeu o dia da visitação aqui? Tem alguém que já entendeu que você nem tem um avivamento passado, nem futuro, nem longe? Você está dentro. Você está dentro do que Deus está fazendo. Aleluia. Aleluia. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Amolecer o coração e deixar o avivamento entrar dentro de mim. Fazer parte dessa história. Sabe qual é o problema? No jogo de futebol, quando você vai no estádio, num campo de futebol, tem dois tipos de pessoa: o espectador e o protagonista. O espectador fica olhando. Uau, olha lá. Interessante que se ele falasse: rapaz, tinha que ter jogado a bola ali, porque se tivesse feito o cruzamento, passado a bola por ali, pá, gol. Com a barriga desse tamanho. Interessante que quem dá palpite demais e critica demais é aqueles que não fazem nada. Ele é só espectador, mas ele não é protagonista, porque ele nunca entrou no campo para jogar. Nessa noite,
Tem gente aqui que está como espectador. Você já viu o que Deus faz lá? Você já viu como Deus usa o fulano? Você já viu o que Deus está fazendo lá? Você só está vendo. Deus não quer que você apenas esteja vendo o que está acontecendo. Deus quer que você entre no jogo. Deus quer que você seja partícipe. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer te dar uma liderança. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, um pescador de homens. Deus quer te prosperar para você ser o maior pilar financeiro desse ministério. Deus quer que você tire o passaporte para viajar para 50 nações comigo. Deus quer que você pregue a palavra de Deus. Deus quer que você seja o maior multiplicador de GC. Deus quer que você trabalhe na Senders. Deus quer que você faça. Caminhe no poder, caminhe na unção, caminhe na revelação. Ei, para de ser audiência e vire protagonista do que Deus está fazendo. Amém? As vozes podem descer, fica só os instrumentos. Aleluia. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Quem ama a palavra de Deus? Abacuque 2, 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Diga comigo, escreve a visão. Diga comigo, para quem passa correndo. Aleluia. Deus não disse assim, ó, escreve a visão para quem fica admirando. Oh, nossa, tremenda essa visão. Deus não dá visão para admiradores. Deus não dá visão para espectadores. Então, para quem que Deus dá visão? Deus só conta com quem corre. Aleluia. Com quem? Corre. Do que se trata esse texto? O que está sendo explicado aqui? Escreve a visão para aquele que passa correndo. No tempo bíblico, e por muitos milhares de anos, por muitos séculos, a forma de entregar uma mensagem era correndo. A gente conhece hoje os ultramaratonistas, mas isso aqui no tempo antigo era muito comum. Eles corriam carregando uma visão escrita, uma mensagem para levar. Na verdade, o nome Correios vem disso. Tem gente que nunca parou para pensar. Correios, correr, aquele que corre. Correio na época era uma pessoa. Eu sou um correio, eu sou aquele que corro para levar uma mensagem. Aleluia. Daí vem a palavra correios. Então Deus disse: escreve a visão em tábuas bem legível para quem? Para quem corre. Aleluia. Deus não conta com espectadores. Deus conta com aquele que pega a visão e vai correr com a visão. Agora, correr é uma coisa agradável? Não. Correr tira você da zona de conforto? Sim. Aleluia. Pastor Adilson, senta aí, meu amigo Malu, tem um lugar, por favor. O mensageiro corre, aleluia, porque, diga comigo, a mensagem é maior. Diga comigo, a mensagem é mais importante que o meu conforto. Quem gosta de conforto, quem gosta de preguiça, quem gosta de ficar parado, não pode ser um corredor do reino. Então, correr é uma coisa de atleta, irmão. Não é para qualquer um.
correr. Esses caras não corriam 40 quilômetros, não era maratona. Esses caras corriam 100, 200, 300, 400 quilômetros. Até chegar a mensagem. Aleluia. Diga comigo, a visão é mais importante que o meu conforto. Então muitas das vezes, pessoas que são acomodadas não podem seguir a visão. Tem muita gente que fala: pastor, o senhor corre muito. Meu Deus, eu vejo o senhor está lá em São Paulo de madrugada, no outro dia de manhã o senhor está pregando aqui, o senhor prega 3 cultos no domingo, de repente o senhor está lá na Argentina, o senhor volta, faz o evento para pastores, depois o senhor volta, vai inaugurar um lugar lá em Itapema, depois o senhor volta, o senhor está aqui, o senhor está lá, o senhor vai para os Estados Unidos, depois volta, o senhor não para, o senhor está correndo, o senhor está numa velocidade. Preste atenção, eu tenho uma mensagem para entregar, eu tenho uma visão para executar. Eu poderia estar descansando, viajando, mas não, eu estou correndo, porque quem carrega a mensagem de Deus não fica parado. Quem carrega uma visão de Deus não fica no conforto. Quem carrega uma visão de Deus não tem tempo para preguiça, não tem tempo para ficar assistindo série, não tem tempo para ficar coçando a barriga. Quem carrega a visão de Deus tem velocidade. Quando Deus me deu a visão da família do reino, 2018, eu fui para a África, Moçambique, Maputo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei 3 dias chorando e tendo visão. Eu nem sabia que existia Balneário Camboriú antes, irmão. Deus me trouxe para cá e me deu uma visão. Diga comigo, uma visão. A primeira visão que eu tive foi que o Vale do Itajaí era uma imagem aérea, era uma mulher grávida, uma barriga de 9 meses, eu conseguia ver o bebê e Deus disse assim: esse lugar é uma maternidade que vai gerar homens e mulheres de Deus para serem enviados aos 4 cantos dessa terra. Depois eu via flechas assim, vermelhas, saindo pela praia, dessas tipo de mapa, e Deus dizia assim: daqui serão enviados homens e mulheres de Deus. Deus me disse outra coisa, Ele disse assim: esse lugar, Vale do Itajaí, toda essa região, Deus disse: eu dei 2 unções, riquezas e missões, mas para quem entreguei as riquezas e as missões me foram infiéis, eu entrego agora nas suas mãos. Aleluia. Deus me mostrou, eu tive uma visão, eu vi as ruas lotadas de pessoas, eu via ônibus, aviões chegando do mundo inteiro. Eu vi um avivamento que ia ficar escrito na história. Eu vi um avivamento que vai ficar escrito na história. Eu vi um avivamento que vai ficar escrito na história. Eu vi as ruas cheias de pessoas. Eu via curas, milagres, sinais e maravilha. Eu via multidões. Eu vi o mundo querendo saber o que está acontecendo aqui. Essa era a visão. Qual era a minha realidade? Eu não tinha um membro, eu não tinha igreja, eu não tinha um microfone, não tinha uma cadeira, eu não tinha uma caixa de som. E Deus disse assim para mim: vai lá e executa a visão. Quando eu voltei da África, eu voltei igual louca. A minha esposa estava com o êxtase, bebê recém-nascido. Eu falei: meu amor, nós vamos abrir uma igreja e vai fazer assim, vai lotar e vai ser uma loucura. E ela: calma, eu já estava correndo. Não adianta você mandar eu parar. Não adianta você falar: meu Deus, se o pastor corre demais, será que esse ano a gente vai descansar? Não. Depois do CES descansa, não. Depois da cruzada descansa, não. Depois, não. Ei, eu estou correndo e a visão não é minha, a visão é dele. Deus achou um corredor. Será que Deus achou um corredor aí? Deus achou um corredor aí? Deus achou um corredor aí? O reino de Deus avança por meio da força. A Bíblia diz: desde os tempos de João Batista até agora o reino de Deus sofre violência, e o reino de Deus avança por meio da força. Deus disse: jovem, eu vos chamei porque sois fortes. Sabe, é muito fácil saber quem está correndo com a visão de Deus. Ele não tem tempo para perder o seu tempo. Aleluia, diga comigo: a mensagem de Deus é maior que o meu conforto. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: a visão não procura admiradores,
procura corredores. Aleluia. Meu Deus. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 18, versos 45 e 46. Antes de ler o texto, deixa eu dizer algo para você. Quando você vê um correio, ele não leva a mensagem dele. Você vê um correio, quem já viu o carro, o carteiro, o correio na rua, ou o mensageiro, a empresa de... Ele não leva a mensagem dele. Não é dele. É de outra pessoa. Quem está entendendo? Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que quer levar a sua própria mensagem. Por isso que você não consegue virar um corredor da visão de Deus. Porque Deus não nos chamou a pregar nossa própria mensagem. Deus não nos chamou a fazer nossa própria vontade. A mensagem é dele, a visão é dele. Agora preste atenção: se a mensagem é dele e a visão é dele, quem paga também é ele. Se a mensagem é dele e a visão é dele, quem paga também é ele. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente correndo com a sua própria visão, dizendo: Deus, vem pagar essa conta. Deus falou: não mandei você fazer isso. Se a visão é sua, se vira nos 30, você mesmo que pague. Mas se a visão foi dada pelo céu, quem vai pagar é o céu. Aleluia. Quem está entendendo? Verso 45. E sucedeu que, entrando os céus, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Deixa eu contar o que está acontecendo aqui. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Agora Elias disse: vai chover. E o céu enegreceu. E aí Elias disse para Acabe, que é o rei, diga amigo rei. Ele disse para Acabe: Acabe, corre para a cidade, avisa o povo que vai vir aí um mini dilúvio. Vai ser uma loucura. Para o povo se preparar para a chuva. Vai inundar, vai ser um negócio de louco. Não, fazia 3 anos e meio que não chovia. E o povo não estava pronto para a chuva. Então Elias disse para Eliseu: vai. E aí Acabe subiu no carro, subiu na carruagem e partiu então para Jezreel. Verso 46. Aleluia. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. O que é cingir os lombos? Quem já viu o texto que diz cingir os lombos com a verdade? A roupa daquela época, ela vinha mais ou menos aqui, como a gente vê a roupa de um árabe, de um muçulmano. Vocês já viram que a roupa vai lá, ok? Aquela roupa é daquele jeito porque ela refresca, é tipo um vestidão assim, né? O ar entra por baixo e aquilo refresca, é por isso que é feito daquele jeito. Só que é uma roupa que não é boa para correr. Cingir os lombos na Bíblia, toda vez que você lê, você vai lembrar dessa mensagem. Você pegava então a barra ali do vestido, levantava e aí deixava as 2 pernas de fora, e vinha com o cinto e amarrava aqui na barriga a parte que sobrava lá nas pernas. E agora você tinha as pernas livres para correr ou para ir para a batalha. Então cingir os lombos com a verdade, pegar a espada, né, da fé, da palavra, e para você ir para a guerra. Então quando Paulo está descrevendo cingir os lombos, era isso. Vamos lá. Então a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Vou traduzir o que aconteceu aqui. Quem saiu primeiro, Acabe ou Elias? Quem saiu com carruagem, com carros, Acabe ou Elias? Quem saiu a pé? Quem saiu por último?
Quem chegou primeiro? Uau, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. O cara foi de cavalo, de carruagem, saiu primeiro, Elias saiu depois, saiu a pé, saiu aqui ó, na força da perna e chegou primeiro. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? O segredo do texto é outro ali. O segredo está assim, ó: a mão do Senhor estava sobre Elias. Ei, se a mão do Senhor estiver sobre você, levanta a mão. Se a presença do Senhor estiver sobre você, você vai correr mais rápido que qualquer pessoa que corre com reis, que corre com carros, que corre com cavalos. Sabe o que estava escrito na Bíblia? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Alguém vai dizer para você: você acabou de chegar em Balneário Camboriú, eu estou aqui há 40 anos, você fez em um ano que eu não fiz em 40. Em 2020 eu tinha 30 membros aqui na igreja. Nós estamos passando 4.000. 5 templos em 5 anos. Começamos sem dinheiro. Um pastor veio aqui, ficou admirado, ficou olhando, fez o tour comigo. Ele olhou para mim assim e falou: você deve ter trazido muito dinheiro da Europa. Ele falou assim com uma convicção. Falei: rapaz, tu juntou uma grana e veio aqui e montou a igreja. Eu falei: sabe de nada. Eu vim com uma mala, uma mala minha esposa. Mas por que tem gente que tem dinheiro e não conseguiu fazer tanta coisa? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando você vê um homem na velocidade, ei, é porque a mão do Senhor está sobre ele. E aquilo que o homem natural faria em 20 anos, o homem de Deus faz em um ano, faz em um mês, faz em uma semana. Ei, eu quero dizer para você: deixa a mão de Deus repousar sobre você e você vai acelerar se você estiver carregando a visão de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aprenda a correr na unção do Espírito. Eu lembro quando a gente estava inaugurando esse templo. Quem estava aqui antes da inauguração desse templo, levanta a mão. Eu lembro que a gente estava inaugurando esse templo aqui. E tudo foi oferta do povo, irmão. Não tinha milionário pagando nada aqui. O povo ofertando. Eu lembro, irmão, que quando a gente estava inaugurando isso aqui, ninguém tinha mais carro, ninguém tinha mais moto, ninguém tinha mais bicicleta, ninguém tinha mais ouro. Todo mundo deu tudo. Quem lembra dessa época? Então aí, ó, quem não levantou a mão tem que agradecer essa galera que levantou a mão, porque eles semearam tudo para isso aqui acontecer. Aí preste atenção. Aí Deus me levou lá em Camboriú. Eu estava lá no ginásio onde fazemos a cruzada, onde é os Gideões lá. Maio, eu lembro até hoje. O Espírito Santo falou assim comigo: marca uma cruzada aqui. Eu falei: como é que é, Senhor? Fui fazer o cálculo: 300 mil reais a cruzada, 250, coisa assim. Primeira cruzada que a gente fez. Eu falei: Deus, da onde vai sair? Se o meu povo não tem nem mais nada para ofertar, já ofertaram tudo para o tempo. Como é que eu chego para a igreja e falo: igreja, agora terminamos de inaugurar aqui, vamos marcar uma cruzada lá em Camboriú. Quem lembra daquela primeira cruzada? Deixa eu dizer uma coisa para você: foi tudo pago. Saiu as ofertas. A segunda cruzada foi toda paga. Terceira cruzada foi toda paga. Lá em Itapema foi tudo pago. Sabe por quê? Porque nós não estamos correndo com a nossa própria visão. O dono da visão traz a provisão. O dono da visão traz a provisão. O dono da visão vai levar provisão na sua vida. Porque você não está correndo com as suas próprias ideias, está correndo com a visão de Deus. Aleluia. Quem corre debaixo da mão do Senhor acelera. Esse ano, esses últimos meses, 2 meses, todo mundo sonhando com velocidade. O Alexandre, levanta a mão.
sonhou que eu estava dirigindo um carro de Fórmula 1. Com aquele macacão. Não é? Me mandou até imagem, fez até uma imagem de eu de piloto de Fórmula 1. Ele não entendeu, mas eu entendi que Deus está colocando velocidade. Enquanto um carro normal está a 120, irmão, a família do reino está com 350 por hora. Você sonhou com velocidade também? Nós estávamos dirigindo uma Ferrari. Hoje estava... Quanto que estava? Estava marcando 280 por hora. Acordei hoje de manhã, vim para pregar. O Cris estava me esperando ali antes de eu pregar. Ele disse: pastor, sonhei que a gente estava soldando uma barra de ferro atrás do seu carro. Colocamos 3 rodas atrás. Eu falei: nossa, que coisa esquisita. Ele falou: e no sonho era porque aquilo ali ia te dar estabilidade nas curvas para correr, irmão. Aleluia. Deus está dando velocidade. Sabe, irmão, nós estamos aqui, junho, nós vamos trazer o pastor Poenenche, a maior igreja do mundo, lá em São Paulo, um evento. Julho, CIES 2026. Agosto, Barueri, ginásio, 10 mil pessoas esperando nós. Outubro, cruzada aqui. Pastor, como assim vocês estão aqui em 2020? E agora 2026 já tem tudo isso. Nesse tempo que eu esqueci de falar, nós abrimos igreja no México, abrimos igreja nos Estados Unidos, abrimos igreja em Portugal, abrimos igreja na Holanda, abrimos igreja em Angola, abrimos igreja no Mato Grosso, abrimos igreja em São Paulo, abrimos igreja no Maranhão. Velocidade! E eu declaro essa velocidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 18. Quem corre debaixo da mão de Deus, corre mais rápido que aquele que tem os recursos naturais. Porque tudo que a gente fez aqui não tinha dinheiro. E quem tem dinheiro não conseguiu fazer. E aí, explica o negócio. Aleluia. Aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Agora eu quero mostrar um texto para você, verso 19. Escuta essa história interessante. É uma história da Bíblia que poucas pessoas já leram. Tem gente que nunca leu esse texto. Então disse Aimás. Aimás era um correio, era um corredor. Filho de Zadok, deixe-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Deixa eu resumir esse versículo aqui para você entender. A gente vai ler mais os versículos. Absalão tinha formado uma guerra contra o próprio pai, Davi, o rei Davi. E o general, né, o chefe da guarda e todo o exército de Davi lutaram contra esse grupo de Absalão e mataram e venceram a batalha, e Absalão morreu. Joabe, ok? Então Joabe lutou e matou Absalão, e agora precisava então mandar notícia para quem? Para o rei Davi. E esse cidadão aqui, Aimás, disse: eu quero correr, deixe-me ir que eu quero contar a notícia. Tá bom? Verso 20. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Então ele disse: você, Aimás, não vai dar notícia, o filho do rei morreu, né? Absalão. Então não pode ir lá dar notícia para o rei. Continua. E disse Joabe a Cusi: vai tu e diz ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Então Cusi era outro corredor, era outro correio. E ele disse: sim, senhor, né? Se inclinou a Joabe e correu com a mensagem. Qual era a mensagem? Vencemos a batalha, eliminamos seus inimigos, e nessa batalha também morreu Absalão. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr após Cusi. Ele insistiu: não, eu quero correr.
E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Você não tem uma mensagem para correr. Para que você quer correr se você não tem mensagem? Para que você quer correr se você não tem mensagem? De 24. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou. Nós pulamos algum versículo aí, não? Pulou, né? Seja o que for, disse Aimás, correrei. Ele falou: não precisa ter mensagem, eu quero correr. E Joabe disse: então corre. Mas cara chato, tal do Aimás, queria correr, eu quero correr. Deixa eu mostrar que eu sei correr. Ele tinha tanta vontade de correr. Deixa eu correr, mas você não tem nem mensagem. Mas eu quero correr. Então corre. E o tal do Aimás correu. Verso 24 agora. E Davi, pulou alguma coisa aí também? Não. Passou várias coisas aí, né? Continua no 23 lá, volta lá. Agora é só. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. O homem era bom. Diga comigo, ele era bom. Ele correu tanto que ele ultrapassou a Cuse, que saiu primeiro que ele. Ele sabia um atalho, ele passou pela planície. E adiantou, passou na frente, ultrapassou. Agora sim, verso 24. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que o homem corria só. 25. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. A sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Ou seja, Aimás chegou primeiro, logo atrás dele veio Cuse. Disse mais a sentinela: vejo-o correr do primeiro. Falei assim: rapaz, o primeiro que está correndo ali, que parece ser o correr de Aimás. Irmão, Aimás tinha até modalidade própria de corrida. De longe a sentinela falou: só tem um cara que corre daquele jeito ali, é o Aimás. Ele corria com estilo. Você sabe, né, que ao longo dos anos os corredores foram criando estilos diferentes. E foram se aprimorando. Então quando a sentinela viu, falou: rapaz, aquele jeito de correr ali é o Aimás. De longe, só do jeito dele correr. O homem era um fenômeno. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra. E disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. 29. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimás: vi um grande alvoroço. Quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. Ele falou o que tinha que falar? Tinha mensagem? Podia dar mensagem? O que Aimás queria? Diga comigo. Aimás queria aparecer. Porque tem prestígio. Pensa comigo. Tu vai chegar correndo. Não, olha a cena, irmão. No teu próprio estilo. Imagina o palácio, o castelo naquela época, né? Parando tudo, sentinela, é isso que vem Aimás. Imagina o portão. Descer. Para você entrar, meu irmão. Sim, você era o centro da... espectador, todo mundo... O que ele vai fazer? O homem era um fenômeno, ele corria... aí imagina a notícia, o homem correu mais que Cuse. Até hoje está escrito na Bíblia. Só que quando ele chegou... E outra coisa, imagina... Quem que tinha privilégio de falar com o rei, irmão? Tem gente que nunca nem tinha visto o rei na vida. Mas se você fosse um grande mensageiro, você ia ter o privilégio de falar com o rei cara a cara. Era um baita privilégio. Então Aimás ele era muito bom.
E como ele era muito bom, os dons dele colocou ele diante do rei. Não é isso que a Bíblia diz? O teu dom te colocará diante dos reis. E foi o que aconteceu com Aimaas. Só que a hora que ele chegou na frente do rei, o que o rei disse para ele? Fica aqui no canto, aqui ó. Tudo que ele fez, no final das contas, põe-te aqui, acabou. E aí o que acontece? Cusi chegou e contou a notícia. E deu a notícia. Chegou depois, mas deu a notícia. E ele era o mensageiro que carregava a mensagem que tinha que carregar e tinha que entregar o que tinha que entregar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Tem muita gente boa por aí. Tem muita gente correndo por aí. Tem muita gente com dons impressionantes, sabe? Mas sabe qual que é o problema? Não carrega visão. Não carrega a mensagem. Não foi enviado por ninguém. E sabe o que acontece? Tem gente que corre. É muito bom, sabe ganhar dinheiro, sabe empreender, sabe isso, sabe aquilo, fala idiomas. E quando chega na vida delas, o que acontece? Ela não tem visão, ela não tem propósito. Correu para nada. Por isso que em Balneário muita gente se joga dos prédios aqui, sabe por quê? Corre para ganhar dinheiro. Quando ganha dinheiro ele fala assim: aí eu já ganhei o dinheiro, e agora? Então fica aqui do lado aqui. Era só ganhar dinheiro? Não, mas eu sou muito bom. E daí? Se você é muito bom, mas não carrega a visão de Deus, você vai ficar de lado. Porque Deus não está procurando gente muito boa, Deus está procurando gente fiel que carrega a mensagem dele. Quem está entendendo? Então tem gente que está aqui hoje, está sentado aqui, que para ela o culto é apenas um culto. Não, eu estou correndo a minha própria corrida. Eu estou fazendo a minha própria vontade. Eu estou tocando as minhas próprias empresas. Eu estou multiplicando o meu próprio dinheiro. Eu tenho a minha própria mensagem. Eu sou muito bom, eu corro muito bem. Olha quantos likes eu tenho no Instagram. Olha quanto dinheiro eu tenho na minha conta. Ei, mas a pergunta é: que mensagem que você carrega? Que visão que você carrega? Será que algum dia Deus falou alguma coisa para você? Que visão que Deus te deu? Eu acho que não tem nada mais triste você correr e chegar no final e falar assim: não corri para nada. Corri a vida inteira. Tem gente que vai chegar no céu e falar: o que você fez da sua vida? Vai falar assim: Deus, eu paguei boleto, hein? Pensa num homem bom para pagar boleto. Quantas cruzadas você financiou? Nenhuma. Quantos missionários você sustentou? Nenhum. Quantas bolsas de estudo dos alunos da Exousia você pagou? Nada. Quantos quilos de alimento você doou pela Sender? Nada. Quantas vezes você acompanhou o teu apóstolo numa cruzada, num evento, numa conferência, para servir, para estar junto com ele? Quantos GCs você multiplicou? Porque eu te coloquei Moisés, o homem de Deus, para te dar visão, e ele disse qual era a visão. Você correu com a visão do teu pastor, você correu com os 300 GCs, você correu com as bases lá em Itapema, em outro lugar, você correu com as 50 nações, você correu com a universidade, a maior universidade cristã da América Latina, ou você correu pela sua própria perna para fazer o que você bem quis. Aleluia. Aleluia. Tem gente correndo e não está chegando em lugar nenhum. Não adianta ter velocidade se você não carrega a mensagem. Aleluia. O mais importante é quem te deu essa mensagem. Essa igreja não nasceu do coração de um homem. Esse ministério não surgiu porque alguém teve uma grande ideia. Olha, seria interessante. Não. Você está sentado aqui dentro de algo que nasceu no coração de Deus. Eu estou aqui pregando, eu sou um mensageiro, eu estou correndo. Mas eu preciso de pessoas que corram comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Os persas depois eles inventaram a cadeia de corredores, que era o seguinte: como a mensagem era muito longe, tinha um lugar onde ficava um corredor, e a mensagem ia correndo até lá, depois o cara cansava, o outro continuava. E quer dizer isso?
a mensagem é mais importante que o corredor. O propósito é mais importante que o corredor. Se eu parar de correr, Deus vai pegar e vai dar para outro. Não, pastor, mas quem tem promessa não morre. O que Deus tem para mim é para mim. Só se você está correndo. O pastor Pedro Medina não é a última Coca-Cola do deserto. Tem 7.000 melhor do que eu. Eu sou um privilegiado que eu peguei e estou correndo. O dia que eu parar de correr e falar, Deus, já tá bom. Deus falou, ok, então me dá aqui que eu vou dar para outro que vai correr mais que você. Tem gente aqui que está procurando conforto. Está procurando o evangelho light. Um evangelho que não precisa orar, um evangelho que não precisa jejuar, um evangelho que não precisa ofertar, um evangelho que não precisa dizimar, um evangelho que não precisa ter compromisso, um evangelho que não precisa correr, um evangelho de preguiçosos sentados, esquentadores de banco. Mas eu vou te dizer, isso não vai te levar para lugar nenhum. Aqui na família do Rei nós estamos levantando uma geração de corredores, uma geração de atletas disciplinados, que não só jejua de vez em quando, mas jejua semanalmente. Não só ora de vez em quando, ora todos os dias. Não vai no culto porque está com vontade ou não está com vontade. Ele vai porque ele tem um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja, um compromisso com a visão. Aleluia! Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem está correndo atrás de todas as coisas não consegue correr atrás do reino de Deus. Pastor, eu não consigo ir em todos os cultos. Por quê? Porque eu estou correndo atrás de todas as coisas. Pastor, eu não consigo participar de um GC. Por quê? Porque eu estou aqui correndo atrás de todas as coisas. Pastor, eu não consigo fazer os cursos da igreja, nem sequer integração. Por quê? Porque eu tenho que correr atrás de todas as coisas. Pastor, eu abri um GC na minha casa. Deus me livre, me guarde. Tem um monte de gente lá em casa. Eu tenho que correr atrás de todas as coisas. Vir às 6 da manhã para orar na igreja? Não, eu estou correndo atrás de todas as coisas. Jejuar, Deus me livre. Eu tenho que ter força para correr atrás de todas as coisas. Em culto 2 vezes por semana? Não, porque eu tenho que correr atrás de todas as... E sabe o que acontece? Tem gente que está correndo atrás das coisas de Deus, e Deus está enriquecendo mais do que aquele que está correndo atrás de todas as coisas. Porque é muito melhor você correr atrás das coisas de Deus, e Deus vem acrescentando, Deus vem acrescentando, Deus vem acrescentando, Deus vem acrescentando. Quando você corre atrás das coisas de Deus, as outras coisas correm atrás de você. Tem um irmão aqui na igreja, largou tudo, veio para cá, para Balneário, para servir a igreja. Pensa num perrengue que começou, difícil pra caramba, muito difícil. Não sobrava R$1, mas estava ali fiel. Essa pessoa não falta um culto. Essa pessoa, ela está disponível para o reino de Deus de manhã, de tarde e de noite. É a pessoa mais disponível que eu conheço na igreja. Serve na igreja, trabalha na igreja. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. E vivendo num perrengue, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Aí esses dias ele me chama para conversar e falou: apóstolo, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei: o que foi? Eu estou trabalhando na igreja, estou fazendo as mesmas coisas, eu não mudei nada, mas começou a entrar agora um dinheiro para mim. Eu faço uma ligação, faço um negócio ali rápido, 1 hora por dia, 2 horas por dia, estou ganhando 60 mil por mês.
Mas e o reino? Só estou no reino, estou jejuando, estou orando, estou vindo no culto, não perco nada, estou de manhã, de tarde, de noite servindo ao rei, estou aqui na oração da madrugada. E essa grana toda? Não, uma horinha por dia, 2, está bom demais. Agora vai subir para 100 mil, viu, apóstolo? Aleluia. E tem gente que corre e não faz 5. Corre e não faz 10. Corre, quando faz 10 o carro bate e gasta 20. Aleluia. Mas buscai primeiro o quê? O reino. Hoje Deus quer levantar mensageiros que corram com a visão. Pastor, qual é a visão? Diga comigo, a maior universidade cristã da América Latina. Diga comigo, 50 nações. Diga comigo, 20 mil igrejas. Aleluia. Quem crê? Diga comigo, um avivamento em todo o Brasil. Diga comigo, os maiores estádios do Brasil serão cheios da glória de Deus. Essa é a visão. Diga comigo, vamos construir a cidade do reino. Diga comigo, através da Senders, vamos alimentar as multidões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tudo que eu acabei de falar aqui para você não é o que você está correndo, provavelmente você está correndo com a tua própria visão e está se perguntando por que Deus não está te abençoando. Porque se a visão é sua, o problema é seu. Mas se você correr com a visão de Deus, Deus vai pagar a conta. Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Deus vai te levar para um nível que você nunca imaginou. Deus está dando velocidade. Nessa noite Deus quer ungir pessoas. Deus quer colocar a mão sobre a sua vida. Tem gente aqui correndo para ganhar dinheiro, mas a pergunta é, quando você ganhar esse dinheiro, você vai fazer o que com ele? Você vai pagar alguma cruzada? Você vai sustentar algum missionário? Você vai dar bolsa de estudo para algum aluno que vai vir estudar aqui para se formar para ser pastor? Qual é a intenção do seu dinheiro? Porque Deus não tem problema em dar dinheiro para ninguém, irmão. Inclusive, se todo o dinheiro que tem na terra foi Deus que inventou. Dizer, eu sou dono do ouro e do ouro da prata. Aí você fica assim, mas se Deus é dono do ouro e da prata, por que Ele não põe o ouro e a prata na minha mão? Porque Ele só põe na mão daqueles que fazem a obra para Ele. Deus não põe na mão de quem não está fazendo nada para Ele. Quem está entendendo? Fique de pé nessa noite. Abra as laterais e ouça o que eu vou dizer. Essa noite, aleluia, Deus quer levantar corredores que vão correr com essa visão. Apóstolo, eu entendi que o Senhor é um homem de Deus. Apóstolo, eu entendi que o Senhor foi colocado nessa cidade para trazer um avivamento e eu faço parte desse avivamento. Se você diz, apóstolo, eu quero correr com essa mensagem, eu quero correr com as 50 nações, eu quero ajudar a edificar a maior universidade cristã da América Latina, eu quero ver 20 mil igrejas serem abertas ao redor do mundo, eu quero ver esses jovens que vão vir estudar aqui do Brasil e do mundo. Nós já temos 10 nações que estudam aqui na Exousia, do outro lado da rua aqui, para quem não sabe, só atravessar a rua. Cadê os exousianos aí? Levanta a mão aí. Esses alunos, eles moram aqui na igreja aqui. Largaram tudo para servir o reino de Deus. Escute, hoje eu vou orar. A mão de Deus vai vir sobre você. E você vai correr mais que aqueles que correm com carros e cavalos. Você vai correr debaixo da mão do Senhor. Levanta a mão. Deus vai levantar nessa noite multimilionários que vão pagar cruzadas inteiras de uma vez só, que vão sustentar os missionários, que vão edificar dessas 20 mil igrejas. Fala assim, pastor, deixa comigo que eu vou edificar 1000 dessas 20 mil. Aleluia. Se você quer correr com essa visão, aleluia. Se você diz assim, essa é a minha visão,
Eu não estava correndo 100% com essa visão, pastor. Eu não estava entendendo muito bem. Eu achava só que a família do reino é uma igreja legal para me assistir culto, mas hoje eu entendi. Hoje eu vou participar de GC, eu vou seguir, eu vou abrir mão de correr atrás de todas as coisas para correr atrás do reino de Deus. Eu quero ungir você, eu quero que você venha nesse altar.